mandar lama para as ventoinhas. Isto não tem, mas isto é alguma lama. Isto é alguma lama. Da internet, vai para a internet. Isto é alguma lama. Isto tem alguma lama, mas isto é alguma lama. Não tem lama nenhuma. Não há aqui lama nenhuma. Mas sabes uma coisa? Não há lama, mas é um assunto que nós falamos, por isso é que estamos a falar dele aqui. Mas o homem já foi... Mas por isso é que estamos a falar dele aqui, Jorge. Mas o homem já é culpado? Não, é arguído. Se calhar aquela presunção de inocência de que tanto falam, se calhar daqui a uns tempos podem estar, digamos, a benzerem-se assim, porque é que não acreditamos no homem? Não, mas a questão não é essa. Mas a questão não é essa. A questão aqui não é quem acredita ou deixa de acreditar. Aqui não há culpados antes de serem condenados. A questão é que tu estás a dizer que não é importante. É importante, senão não estaríamos aqui a debater este assunto. Mas essa situação desses iluminados que lhe fizeram ou não esse tipo de proposta, são coisas que ele depois é que pode dizer se quer ou se não quer, se acha bem ou se não acha bem. E certamente que ele, e concordo contigo, se calhar não achou por bem acompanhar, e volto a dizer, esses tal iluminados, que não é de internet nenhumas, é muito factual, estás a perceber? Entretanto, o Vítor acabou por não terminar o raciocínio. Desculpa, Vítor, mas afinal o Luís Filipe Vieira já está no passado do Benfica ou ainda tem aqui uma presença muito forte? Não, eu percebo o que o José Calado disse na altura, não foi nenhuma falta de respeito nem desconsideração pelo Luís Filipe Vieira, eu percebo o que é que ele está a dizer, ao dizer como presidente, de facto, pertence ao passado, como presidente. Agora, é um passado que não termina. Porquê? Porque basta olhar para o que o Benfica é hoje. Basta veres que praticamente assado o que tem é o espaço dos jogadores, o resto está tudo na posse do clube, o património está todo na posse do clube. Isso dá condições ímpares para quem vem a seguir, e isso deriva da tal gestão sempre tão criticada, sempre tão atacada, falta de democracia, falta de transparência, mas sabes uma coisa, Vítor? E quem vem a seguir vai beneficiar dessas condições. Mas olha, eu não sou ingrato, que não sei aquilo que o homem fez no Benfica. E eu não me esqueço de todo o seu trabalho. Sim, eu não disse isso. Eu não me esqueço todo o seu trabalho. Há alguns que se podem esquecer e que, se for preciso agora, chegam aqui e Luís Filipe Vieira é terra queimada. Não é? Nem sequer querem falar. Eu não me esqueço. Agora, uma coisa é certa. Eu, quando falo de passado, é um passado que, obviamente, ele vai ter que deixar o clube para trás, porque as circunstâncias assim o determinam, mais nada. Tem mais coisas que pensar do que o Benfica. Acho que tem muito mais em que se preocupar. Tem muito mais em que se preocupar agora na sua vida do que o universo do Benfica. Sem dúvida, claro que não vai ser um simples sócio, Fernando, que vai votar no próximo dia 9, e até é por isso que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral assume que vão ser criadas aqui também medidas adicionais. Achas que o Luís Filipe Vieira pode ser um fator de instabilidade? Porque aquilo que se previa era um ato eleitoral que, à partida, até poderia ser muito tranquilo, até falámos aqui na hipótese de ser um candidato único, Rui Costa, o que à partida não vai acontecer, mas ainda assim esta introdução do Luís Filipe Vieira neste dia 9 de outubro pode criar aquela não vejo sinceramente para que é que medidas excepcionais para o Luís Filipe Vieira ir votar. Sinceramente não vejo. O homem não fez mal nenhum ao Benfica. Achas que não seria sequer necessário? Eu acho que não é necessário, sinceramente, porque a grande maioria dos benfiquistas que vão votar estão gratos, como diz o Calado, e bem. Uma pessoa gosta do Benfica ou não gosta, há que saber reconhecer o que ele fez. E há títulos, há obra e há títulos. Isso aí não há questão. Portanto, as pessoas, a grande maioria dos sócios do Benfica, estão agradecidos ao que o Luís Filipe Vieira fez. Agora, medidas excepcionais de segurança. Eu só me recordo disto uma outra vez. Olha, por exemplo, na Assembleia de Destituição do Sporting, batiam em pessoas, aquilo era a polícia por todo ao lado, queriam bater nas pessoas, mas isso são casos que não têm nada uma coisa a ver com a outra. Nada. Nesse caso, Bruno de Carvalho foi acompanhado com uma escolta policial. Foi acompanhado com uma escolta policial e entrou que nem devia ter entrado, salvo erro. Entrou lá por trás, foi lá ao papo. Mas isso são coisas que acontecem uma vez por acaso. E recordo, não sei se recordam, nessa Assembleia até bateram naquele investidor, aquele se chama o Álvaro Sobrinho, até agrediram o senhor, e uma série de pessoas foram votar com polícia à volta. Isso acontece uma vez por acaso, mas isso era um clube que estava, e aquele parecia um vulcão pronto a explodir. Não, agora neste caso não faz sentido nenhum. Achas que não seria necessário esta segurança adicional? Está claro. Quer dizer, eu já acredito em tudo. Há pessoas, obviamente, para tudo, mas eu não acredito depois... Obviamente, esta situação toda, uma situação singular, ímpar, eu não acredito que se Luís Filipe Vieira for ao Estádio da Luz que irá ser maltratado. Sinceramente, pode haver pessoas que discordem, pode haver pessoas que tenham as suas opiniões, nós não sabemos, há indícios, não sabemos, obviamente, se esses indícios vão ser provados e se realmente vai ser condenado ou não,
Agora, eu achava de muito mau tom até há bem pouco tempo um presidente que era, ou seja, que teve 63% de votos nas urnas, achava de mau tom ele ir ao Estádio da Luz e ser maltratado. Mas isso já se viu tanta coisa, claro, não é? Eu acho que isso não iria acontecer, mas nós não podemos dizer desta água, ou de Bré, ou futuro. Eu acho que não faria sentido, sinceramente. Eu não gostaria, eu enquanto benfiquista não iria gostar se visse que um presidente que esteve no Benfica tantos anos, independentemente de todos estes indícios, todas estas situações que ainda não foram provadas e obviamente ainda não foi condenado, que não se olhasse não só à presunção da inocência, mas também àquilo que ele fez no clube e que fosse maltratado numa casa que ele obviamente também ajudou a construir desde que entrou. Eu não me iria sentir confortável. Se calhar outros que lá fossem, ou uma coisa qualquer, ou que não fizeram bem, ou não façam bem ao Benfica, entre aspas, se calhar seria uma coisa diferente. Agora, Luís Filipe Vieira, acho que não me iria sentir confortável com isso. Vítor, há aqui também uma questão logística que tem a ver com uma das medidas de coação da Operação Cartão Vermelho, porque Luís Filipe Vieira não pode contactar com os administradores da SAD do Benfica. Essa será uma questão que terá de ser incluída nas tais medidas excepcionais? Sim, não me chocará que em termos logísticos, até porque sabemos que existem muitas pessoas ou várias pessoas da estrutura do Benfica que mantêm contactos regulares com o Luís Filipe Vieira, haja um acerto de condições para o Luís Filipe Vieira pode comentar a que horas é que vai votar, por exemplo, e conseguir, até para a proteção do Benfica, para a proteção dos elementos da SAD, para a proteção do próprio Luís Vieira, proteção a esse nível, não encher aquilo de seguranças ou gorilas ou lá o que é, e atenção que também já houve Assembleias Gerais relativas ao Benfica, bastante animadas, não foram só do Sporting. Mas nesse aspecto, creio que basta portanto, alguns cuidados mínimos em termos de segurança e creio que há um fluxo de comunicação de Vieira com pessoas do Benfica que permitirá que isso aconteça com normalidade para garantir que não haja esses contactos diretos. Por exemplo, Vieira não ir votar à mesma hora que Rui Costa será uma situação básica. Agora, retirando isso, não creio que vá ser um problema, que vai causar agitação, seja o que for. Basta olharmos que as últimas eleições, sim, estavam extremamente polarizadas, Mariana, e não aconteceram factos lamentáveis e havia filas que davam a volta aqui à redação da CMTV. Portanto, não será por aí que nestas, que quer queiramos, quer não, vão ser muito mais tranquilas, por muito que algum movimento de menor expressão eleitoral vá às urnas para Rui Costa não estar sozinho. Tenho seríssimas dúvidas que os tais 35% que tinham votado em João Noronha Lopes se vão sentir representados em alguém. Portanto, nesse sentido, em termos daquilo que é o debate eleitoral, a luta eleitoral, a troca de argumentos e os factos vão ser colocados em cima da mesa, a menos que algumas canalhices, entre aspas, voltam a surgir, estou a usar o termo do Rui Costa, com isto estou a dizer ataques pessoais, com exceção de poder acontecer, mas não acredito que o grupo que vai avançar, que poderá avançar para eleições entre por aí. Tirando essa parte, não creio que vá ser problemático, ou pelo menos que haja uma grande crispação no dia das eleições. O único grupo que já assumiu que pode avançar é o movimento Servir o Benfica e que esteve na origem dessa tal polémica sobre a qual estavas a falar e que tinha na altura Exatamente. A ver com o filho de Rui Costa. Tendo isso em conta, afinal estavas a falar de um outro grupo ou precisamente desse grupo também admite aqui algumas alianças? Mariana, é muito simples. Estava a falar desse grupo por uma razão. O Servir o Benfica, se vai às eleições, tem que ser consequente. E há coisa que eu não gosto é que as pessoas atirem a pedra e escondam a mão. A partir do momento que é apresentada uma queixa, ou pelo menos foi feita uma exposição ao Conselho Fiscal do Benfica, à Assembleia Geral, o objetivo, ao citar artigos dos estatutos que obrigam à destituição, o objetivo era apenas era que Rui Costa fosse destituído. Portanto, se este grupo vai às eleições e depois de ter tomado das posições que tomou antes, a única coisa que terá que ser, em nome da coerência, eu tento sempre ser coerente aqui também, se há algum tempo levantaram dúvidas em relação a situações relativas a Rui Costa. Rui Costa atribuiu o adjetivo que se sabe, eu não vou repeti-lo. Mas a partir do momento que foram feitas as posições ao Conselho Fiscal, foi enviada uma carta à Assembleia Geral, o objetivo era apenas ninguém aqui é ingênuo, era destituir o Rui Costa. Portanto, se esse grupo vai às eleições, vamos todos estar atentos a ver se esse grupo é consequente com esse tipo de tomada de posição ou se vai esquecer as dúvidas que levantou antes. Sendo certo que há um aspecto decisivo nisto tudo, Mariana, que é a 17 de setembro, se não estou em erro, haver a tal Assembleia Geral onde vão ser discutidas, que acho que vai ser muito importante em termos de discussão para o futuro do Benfica, tanto ou mais que as próprias eleições. E tem sido também um tema polémico porque há a oposição que considera que essa Assembleia está demasiado perto do ato eleitoral. É uma das críticas. Fernando, querias acrescentar alguma coisa? Queria. Vítor, não achas
nas próximas eleições, quem se candidatar, a priori não tem muita, na minha modesta opinião, não tem muitas oportunidades de ser presidente do Benfica. As canalhices que tu falas, que aconteceu há uns tempos atrás, vão ser piores agora. Mas muito piores, eu não tenho a mínima dúvida. A única hipótese que tem de beliscar neste momento o Rui Costa é tentar, se é que o rapaz fez alguma coisa, é tentar descobrir pontos dele, pontos do Rui Costa, e da direção, e do Domingos Soares de Oliveira, e daquela gente toda que está ali à volta. É a única hipótese que eles têm. Há quem considere, por outro lado, que o principal ponto fraco de Rui Costa é a ligação a Luís Filipe Vieira. Era também sobre ele que estávamos a falar, e esse ainda é um ponto-chave destas eleições, Jorge. Em relação a esta presença de Luís Filipe Vieira também no Estádio da Luz, já havia, e o Vítor estava a lembrar, uma posição crispada nas últimas eleições, mas entretanto, não sendo condenado e sendo apenas suspeito Luís Filipe Vieira na Operação Cartão Vermelho, é suspeito especificamente de ter lesado a SAD do Benfica. Isso pode motivar alguma reação de manifestação contra Luís Filipe Vieira no dia das eleições? Eu, muito sinceramente, há pessoas para tudo, como a gente deve. Há pessoas para qualquer tipo de ações no momento. A gente nunca sabe como é que as pessoas vão reagir. Agora, de qualquer das formas, eu acho que se eventualmente as pessoas se cruzarem com Luís Filipe Vieira, não irão ser tão agressivas quanto isso. Pode eventualmente uma ou outra pessoa mandar uma boca por um motivo ou outro, por esse que acabaste de falar, em relação à lesão da SAD. Agora, em relação a tudo o resto, eu penso que não, porque nós estamos a falar de 20 anos, não é? 21 anos, 20 anos de presidência do Sport Lisboa e Benfica. Não estamos propriamente a falar de alguma coisa passageira, de 4 ou 5 anos. Portanto, eu acho que isso vai ser facilmente ultrapassado. Não é por isso, não estou a ver ninguém a hostilizar de uma forma agressiva e que seja preciso um batalhão para guardar Luís Filipe Vieira para ir votar. Eu penso que sim. Vão simplesmente, se calhar, deixá-lo, não é? Ou mandar-lhe aquelas bocas normais de que, olhe, que aconteça o que acontecer, boa sorte, ou se tiver que pagar, que a justiça, que haja justiça, não é? Portanto, eu penso que não vão, porque o afastamento dele já está feito em termos da presidência. Pronto, já está feito. Agora está ali como um sócio e, quer dizer, eu acho que por tudo aquilo que o Luís Filipe Vieira fez, e é uma realidade, pelo Benfica, eu acho que não estou a ver, muito sinceramente, e também lamentaria, não gostaria de ver esse tipo de atitudes se realmente o Luís Filipe Vieira fosse votar. Sobre as atitudes da oposição, o Fernando estava aqui a traçar um cenário quase de guerrilha para as próximas eleições. Não, guerrilha não é... Da parte da oposição, claro, sim, vão tentar, por aí. Foi por aí que eu comecei a perguntar, do ponto de vista da oposição. Há essa hipótese, pelo menos, sabendo que o Benfica está a viver uma fase agora boa em termos desportivos, temos de alguma forma que este dia 9 de outubro possa colocar em risco a estabilidade do Benfica enquanto clube, se confirmar que a campanha eleitoral se torna crispada ou não? Eu não acredito que a oposição vá por aí, sinceramente, porque neste caso já não tem que falar de processos judiciais, já não tem que falar dessas coisas todas, ou seja, eu acho que ficou bem explícito. Na verdade, podem fazê-lo na mesma, não é? Uma vez que os processos judiciais acontecem numa altura em que estes elementos já estavam no Benfica. Uma coisa rápida, claro. O Noronha Lopes diz que o vieirismo está mais vincado agora do que o que estava. Não, mas aquilo que tu disseste há material, com fartura. Eu acho que a única maneira que tem neste momento de atacar o Rui é por aí. Por Luís Filipe Vieira? Claro. A ligação a Luís Filipe Vieira. E viu-se a publicação de João Noronha Lopes. Eu acho que, antes de mais, isso é um assunto que nós já falámos, obviamente, mas as pessoas, quando sabem que vai haver eleições, já deveriam estar mais do que preparadas. Ou seja, essa desculpa é uma desculpa esfarrapada. Principalmente aquela lista. Depois, querer associar o Rui, o vieirismo, toda esta situação, ou seja, já estava anunciado que ia haver... Primeiro pediram eleições o mais rapidamente possível. Quando elas foram marcadas, marcaram e disseram que iam marcar, independentemente dos resultados, só queriam era passar esta situação e saber se estava na Champions ou não. E estás convicto de que, se os resultados não tivessem sido tão bons, teriam sido marcadas tão cedo as eleições também? Mas foi o que a oposição pedia. A oposição não pedia isso. Não foi isso que eu perguntei. Se eu estou convicto? Sim.
Quer dizer, eu conhecendo... Não houve aqui uma decisão... O Vítor já se está a rir, mas não houve aqui uma decisão também estratégica da parte... Sabes o que é que é engraçado? Da direção de Rui Costa? Infelizmente, nós estamos num país e numa situação em que tu és preço por ter cão e preço por não ter. Não é? Se o Rui não tivesse marcado agora as eleições, é porque a oposição disse para marcar cedo e não marcava. O Rui, como marcou, agora dizem que é por causa dos resultados desportivos. Uma coisa é certa, digam o que quiserem, rebolem na lama, e aqueles que gostam de aparecer e que gostam de aparecer debaixo das pedras, quando o Benfica está mal, estão caladinhos e estão sossegadinhos, e é assim que deviam estar. Porquê? Porque quem gosta do Benfica não quer o Benfica a perder, nem quer o Benfica na lama, nem quer as pessoas a falarem mal do Benfica. Quer um Benfica a ganhar com estabilidade. E o Benfica neste momento está a fazer, não sei se vai continuar. A época é muito longa. O ano passado o Benfica também fez os primeiros 5 jogos e estava tudo a correr muito bem, depois as coisas entortaram. Não sei se vai ganhar. Uma coisa eu sei, que desde o início da época, principalmente até agora, que aqueles que tinham que ser os objetivos alcançados foram alcançados. Por isso, nesse aspecto, e o Rui, e desculpa, se eu não consigo ainda dizer presidente, vou dizer presidente se ele realmente for nomeado presidente do Benfica, e o Rui pegou no Benfica e assumiu, independentemente de questionarem o seu caráter, que o fizeram, e o fizeram não foi noutros lados, fizeram aqui. Questionaram o seu caráter, questionaram o Rui enquanto pessoa, enquanto o sentimento que tinha pelo Benfica, que era discípulo do Vieira, que era não sei o quê. O que é certo é que ele agarrou no Benfica, não teve medo, numa altura difícil, e cumpriu os objetivos. Agora vamos ver no dia 9 de outubro. Quem quiser ser presidente do Benfica, que crie essas candidaturas e que se apresente. Independentemente de saber se vai perder, se vai...